Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre felicidade organizacional e o que você, líder, o que você também, que é empresário, o que você, que é colaborador, pode fazer para tornar o seu local de trabalho mais produtivo e mais feliz. Para isso, eu trago nada mais, nada menos que Luiz Gaziri. É a segunda vez já do Luiz nesse podcast. O Luiz é professor, é pesquisador, é cientista, é consultor, é autor, best-seller e ele vai nos presentear com um tema incrível. Então, desliga tudo e vem assistir esse podcast. Luiz, gratidão mais uma vez. Eu sei o quanto sua agenda é difícil, né? Que você vive por aí ao redor do mundo entrevistando cientistas. Então, te agradeço e honro muito sua presença aqui. Eu que agradeço, Thaís, pelo convite. Minha agenda é menos movimentada do que a tua, então por isso eu que tenho que agradecer por você ter me recebido mais uma vez aqui e o privilégio de falar com o teu público. Ótimo. E Luiz, conta um pouquinho da sua história, né? Como que hoje você é dos nomes que a gente pensa quando a gente fala em felicidade organizacional, né? Quando a gente fala do estudo aí da psicologia positiva. Como que você se tornou referência nesse campo? Conta um pouquinho da sua jornada. Foi por uma sorte, na verdade, né? Muito tempo atrás, exatos 20 anos atrás, eu era executivo e queria pesquisar como que eu motivava a minha equipe. E eu acabei, nessa pesquisa, caindo num artigo científico que eu li, era um artigo científico sobre motivação, e eu aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido na faculdade, né, ou numa revista de negócios, lendo aquele artigo científico. Eu tive um entendimento assim muito apurado do que motivava o ser humano de verdade, né, a partir dessa leitura. E eu fiquei muito empolgado com aquilo que eu li. Falei, cara, que legal, pô, ninguém conhece isso daqui. Conversava com os meus colegas e nunca ninguém tinha ouvido falar, chama Teoria da Autodeterminação, que é o que eu acabei estudando. E aquele artigo científico me chamou a atenção, ele me levou para um outro artigo que tinha lá nas citações, né? Depois me levou para um outro tal, e eu nunca mais parei de ler artigo científico. E aí, em 2013, que eu fiz um movimento, né? Que eu saí do mercado corporativo e passei a fazer o que eu faço hoje, que é dar aulas, pesquisar, escrever livros, dar palestras, treinamentos, com conteúdo 100% baseado em ciência, que é um diferencial, né? A gente vive num mundo dentro das decisões empresariais ou decisões políticas, ou às vezes até pessoais, né? A gente se baseia na intuição, naquilo que os outros falam, às vezes em coisas bastante perigosas, Sim. inclusive, e a ciência vem com uma luz para iluminar quais são as decisões, quais são os caminhos melhores para a gente tomar. Então, tenho esse cuidado muito grande, né, de sempre estar pautado em evidência científica para não colocar a vida das pessoas em risco ou as empresas em risco com decisões que podem ser equivocadas. Nossa, ótimo. E o que que você tem estudado, né? Eu queria primeiro que você definisse o que que é felicidade organizacional e o que que você tem estudado, quais são as melhores, maiores teorias nesse sentido, o que que a gente, quando a gente fala de felicidade organizacional, o que que a gente tem que necessariamente abordar? Perfeito. Em primeiro lugar, Thaís, a gente tem que saber que existem componentes da nossa felicidade, né? Então, existe um componente genético da felicidade, existe um componente das nossas escolhas, do nosso dia a dia, e existe um componente do ambiente. O que acontece hoje em dia, até porque felicidade corporativa é um modismo, né? Uma Sim, coisa nova e todo mundo se acha capacitado em falar sobre isso, ou de dar uma consultoria, né? Ou de dar alguma mentoria nesse sentido, que poucas pessoas sabem, é que existe um peso muito grande do ambiente na nossa felicidade, né? Então, a gente vê programas de desenvolvimento hoje, né, ou consultorias de felicidade que são focadas no indivíduo. Então, puxa, o que que eu, como Luiz, ou eu, como a Thaís, o que que eu posso fazer para ser mais feliz, apesar desse ambiente de trabalho, às vezes, ruim que eu estou convivendo? Essa é uma abordagem legal? É, mas ela resolve tudo? Não resolve, porque o que nós somos, né, o comportamento humano, é muito mais um fruto do ambiente onde a gente está inserido do que da nossa personalidade.
um cientista chamado Lee Ross, que é um dos maiores psicólogos da história, ele era cientista da Stanford, ele chama isso de erro fundamental da atribuição. Então, quando eu vejo uma pessoa se comportando de uma certa maneira, eu atribuo que o comportamento dela é fruto da personalidade. E eu me cego para a força do ambiente no comportamento das pessoas, né? Então, esse é o erro fundamental da atribuição. Dentro das organizações, ao invés de a gente dar o foco no indivíduo, o que nós precisamos fazer urgentemente é dar o foco na estratégia, na cultura organizacional. Porque se eu tenho uma cultura ruim, eu posso trazer o indivíduo geneticamente mais feliz do mundo. Mas quando ele ficar inserido ali naquele ambiente, ele não vai dar o seu máximo, ele não vai conseguir mostrar toda a sua felicidade, e essa felicidade não vai entrar em vantagem na questão do trabalho dele. O mais fácil é a gente mudar o ambiente. Quando eu construo um ambiente de trabalho que é propício para as pessoas serem felizes, aí sim é que eu consigo. A pessoa mais feliz, a menos feliz, a mais ou menos, todas elas estão num ambiente onde elas conseguem florescer. Então essa é a principal mudança que a gente precisa fazer hoje em dia. Sim, e você fala sobre isso, fala sobre polarização no seu novo livro, né? A Arte de Enganar a Si Mesmo. O que que você descobriu aí? O que está acontecendo dentro das empresas que está drenando a felicidade? É engraçado, né? Porque esse é o meu quarto livro, né? O meu primeiro livro é um livro sobre gestão de equipes comerciais, porque Sim. era a minha vida. Eu era gerente de comercial, fui de várias empresas, né? E eu lancei um livro baseado em ciência para resolver um problema que era meu, né? Eu falei, Sim. puxa, eu nunca tive acesso a um livro com evidência científica sobre como ser um gestor de vendas melhor. Lancei esse. Depois eu comecei a perceber o problema da felicidade corporativa, né? Eu lancei 2 livros, o Ciência da Felicidade e os 7 Princípios da Felicidade. Vi problemas. E depois eu comecei a enxergar esse problema aqui, Sim. perto da pandemia, quando a gente percebe que pessoas que a gente considera como inteligentes, honestas, com boas intenções, daqui a pouco se transformaram em pessoas que a gente nem reconhece mais por causa da polarização política. Isso me chamou a atenção, né? Eu já estudo isso faz muito tempo, mas eu nunca tinha me aprofundado na questão de como é que as pessoas viram radicais políticas, por que muitas pessoas a gente fala, cara, mas você não enxerga a realidade, né? A realidade do outro lado que ele não gosta, ele enxerga. A do dele, ele não consegue enxergar. Então isso chamou muito minha atenção e eu comecei a estudar e ler muitos artigos científicos. E o que a gente percebe hoje também no mercado corporativo é que talvez a mesma resistência que existia para falar de felicidade há uns 10 anos atrás, que todo mundo achava que era uma bobagem, que não leva a nada, existe hoje uma resistência para falar sobre polarização política no ambiente de trabalho. E eu até entendo que não é todo mundo que é preparado para lidar com uma discussão de polarização política. Eu me preparei muito para isso. Esse livro aqui, eu li mais de 2.000 artigos científicos para, né, escrever Nossa, esse tudo livro. isso? Fiquei 4 anos escrevendo. Sim. Fui na Harvard conversar com vários cientistas, fui na Stanford, fui na Universidade da Califórnia, fui na Universidade de Michigan, fui um monte de universidade, Sim. pesquisei, eu acho que conversei com 13 cientistas diferentes, aí dei uma rodada bem boa nos Estados Unidos, para entender um pouquinho mais tudo sobre, né, esse problema que a gente vem enfrentando no Brasil. E esse daqui é um problema de saúde mental, né? Quando nós temos equipes dentro da nossa empresa que são polarizadas, né? Eu não falo com você porque você gosta do candidato X, e a gente também não fala com você porque você gosta do candidato Y, e fica aquela coisinha que a gente acha que não vai trazer problema nenhum dentro da empresa, mas traz problemas que são muito graves. Tem um experimento que foi feito por cientistas da Stanford, por exemplo, onde eles pegaram pessoas só de uma fraternidade ou de uma sororidade de uma universidade e colocaram elas para resolver um problema em grupo. Só tinha uma solução para esse problema, um problema lógico, né? Tipo um mistério. Então, só com pessoas que pensam igual a ela, né? Pessoas do mesmo grupo. Para um outro grupo de pessoas, eles colocaram uma pessoa de fora, uma pessoa de uma outra fraternidade ou sororidade. Então, um grupo que era uma maioria de pessoas iguais e uma diferente. Quando as pessoas estão num grupo de pessoas que pensam igual, elas chegam na solução em 29% das oportunidades. Quando você adiciona uma pessoa que pensa diferente, com uma visão política, empresarial, seja o que for diferente, esse grupo chegou na solução correta em 60% das Nossa. oportunidades. Então veja só, mais do que o dobro das vezes as pessoas chegaram na solução correta quando tinha alguém que pensava diferente, alguém de fora, alguém que critica.
Só que o ser humano tem essa tendência de se juntar só com pessoas que pensam igual, né? Em qualquer lugar, nas empresas acontece a mesma coisa. O Irving Janis, que era um cientista da Yale, chama isso de groupthink, né? Um momento onde a gente exclui as pessoas que pensam diferente da gente dentro da empresa. Ah, você não está na mesma vibe que a gente, você sempre é do contra, e a gente acaba excluindo essas pessoas, né, do nosso, das decisões, muitas vezes, da empresa. E aí o que acontece é que quando um grupo ele é tão unido, ele tem uma harmonia tão grande que as pessoas não querem estragar aquela harmonia. Então a Thaís pode até estar pensando, puxa, essa estratégia que o chefe está colocando aqui é uma estratégia que não vai dar certo. Mas eu não quero estragar a vibe que está tão legal ali, então eu não vou falar nada. E isso leva a decisões que são catastróficas, como da Polaroid, por exemplo, como da Kodak, né? São empresas onde os CEOs só se juntaram com pessoas que pensavam parecido e evitaram críticas. Então, dentro do ambiente de trabalho, isso é um grande de um problema, não só na questão de conflitos, etc., mas na questão de tomar decisões que são melhores para a empresa. A empresa mesma é que vai lucrar menos quando não resolve esse problema que precisa ser resolvido o mais breve possível. Nossa, muito interessante. Porque daí a gente fala de diversidade, o quanto a diversidade ela é necessária, mas o quanto a diversidade, no fim das contas, faz com que a empresa tenha mais lucratividade. Acho que eu nunca vi ninguém falando isso. Eu já escrevi sobre isso também há um tempo atrás, e sensacional, né, Luiz? Porque Nossa, o que uma empresa quer é lucro, né? Ter lucratividade, não dá para fugir disso. sem E dúvida. quando você consegue dizer isso dessa forma tão didática, com embasamento científico, fica muito mais fácil até para aprovação. Aí, ó, a galera da diversidade faz o corte aqui, porque realmente leva aí para o seu CEO, para o seu superior, que realmente o Luiz trouxe algo incrível de ser compartilhado. Tem um cientista chamado Cedric Herring que ele fez pesquisa sobre diversidade e lucratividade dentro das empresas, né? Em todas as SP500, né? Das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele encontrou uma correlação super forte entre diversidade e lucratividade. Quanto mais diversa a empresa, mais ela lucrava, justamente por causa dessa riqueza de ideias. O interessante é que tem alguns estudos científicos que demonstram o seguinte: quando a gente está com uma equipe diversa e a gente faz uma reunião, a reunião não é legal, ela não é gostosa, as pessoas saem com uma sensação de que foi uma porcaria a reunião, diferente de quando a gente está só junto com as pessoas que a gente pensa igual, né? Só que as reuniões, quando tem diversidade, as soluções que as empresas chegam são muito melhores. Então, as empresas não são só mais lucrativas quando elas têm diversidade. Elas desenvolvem produtos que são mais inovadores, lançam mais rápido, a satisfação das pessoas ali dentro para trabalhar é melhor. Então, existe uma série de vantagens da gente ter empresas diversas, não só, né, na questão que a gente está falando de gênero e raça, etc., mas de Sim. pensamento, né, de posicionamento político. É fundamental que a gente esteja aberto para isso, porque senão é a nossa empresa e o nosso país que vai acabar sofrendo mesmo. Exatamente. E hoje, como que você vê o Brasil nessa questão de polarização? O que tem acontecido? E quais são suas conclusões a respeito? É um fenômeno novo brasileiro, né, Thaís, É, polarização porque não sei, eu política. tenho alguns anos aí, né? Nunca tinha visto tanta polarização. Não sei se é a internet que interferiu, que amplificou, mas eu lembro que quando eu trabalhava CLT, a gente não tinha nem muitas discussões políticas, né? E Pouquíssimas. hoje a gente vê pessoas que pedem demissão, pessoas que são demitidas pela questão política, né? Então é no mínimo muito preocupante tudo que está acontecendo, e fica naquele ambiente que você não sabe, às vezes você tem até que omitir qual que é a sua visão política para não correr o risco de ficar de escanteio. Exatamente, tem coisas muito graves acontecendo dentro das empresas hoje em dia, né? A questão de demissão mesmo, a questão de empresários, chefes forçando as pessoas a votarem no seu candidato. Eu ouvi uma história um tempo atrás de um rapaz que pediu demissão da empresa, isso o dono da empresa me contou, um rapaz que pediu demissão da empresa, disse que fez um escândalo lá e colocou, na hora que eles foram abrir o computador dele, ele tinha colocado uma tela lá, uma proteção de tela de partido político, assim, para deixar bem claro que ficou brabo por causa do que Uhum. aconteceu. Então a gente vê movimentos em tudo que é lugar, inclusive com crianças hoje em dia. É uma Sim, pena, né? Eu tenho dois filhos pequenos e vejo lá na escola, muitas vezes as crianças vêm trazer para mim que
falou do candidato X, outro do Y. Então é um negócio que está, infelizmente, indo para um caminho errado aqui no Brasil. Mas o que é interessante, Thaís, né, dentro da pesquisa do meu livro que eu fiz, é a facilidade com que as pessoas se tornam radicais políticas. E não é uma questão de inteligência, né? Porque a gente vê, às vezes, uma pessoa que é radical e a gente fala: nossa, você é cega, você é estúpida, burra, você não estudou direito e tal. E não tem nada a ver com questão de preparo. Pessoas que são PhD, né? Pessoas que são mestres, elas caem na polarização política. Existe um fenômeno muito importante nesse quesito aqui, Thaís, que é a dissonância cognitiva, Uhum. né? Porque o ser humano tem uma necessidade gigantesca de demonstrar que está certo, de ser consistente com as suas decisões passadas. Então, no momento que eu voto num político e depois de um tempo eu descubro que esse político está envolvido em um escândalo de corrupção, né? Então eu tive um comportamento e agora eu descobri que o meu comportamento foi errado. E essa daqui é a dissonância, né? Então dá um problema aqui dentro da minha cabeça, eu tenho que resolver essa questão. Então, se o ser humano fosse racional, numa situação de dissonância cognitiva, o que eu faria? Votei em alguém e descobri que essa pessoa é desonesta. Eu vou lá e pego a evidência de que essa pessoa é desonesta e falo: puxa, eu nunca mais voto Sim. nessa pessoa, cara, que besteira que eu fiz, preciso me preparar melhor, preciso estudar mais sobre o candidato que eu vou votar. Mas o ser humano não é racional. Infelizmente, o ser humano é racionalizador. Eu não quero dar o braço a torcer e falar que eu votei em alguém desonesto. Então, ao invés de eu pegar a evidência de que essa pessoa é corrupta, eu descarto a evidência de que essa pessoa é corrupta para eu manter a imagem positiva de mim mesmo, que eu sou honesto, bom decisor, esperto, voto nos melhores políticos. Então eu falo que é um golpe da mídia, eu falo que estão tentando perseguir o meu político, eu falo que nada foi comprovado contra ele, eu falo que os bens que foram apreendidos com ele não são dele, eram de um amigo. E as pessoas, obviamente, elas escutam isso daqui agora, elas estão pensando nos outros lá, né? Mas você tem que pensar em Sim. você. Pensa em você. Será que você não está fazendo isso com você mesmo? Então a gente vai lá e racionaliza tudo para virar uma verdade, né? Então essa é a dissonância cognitiva. Ela bate na gente de uma forma assim muito forte e muito fácil, né? E aí existem outros problemas, tais que vêm logo em seguida, né? Que é uma vez que eu ou em dissonância e resolvo isso, tenho um alívio, né? Falar, ainda bem, eu sou racional, sou esperto e tal, eu começo a coletar só informações que confirmam que eu estou certo. Esse é o viés da confirmação. Então eu vou assistir um programa de TV que confirma que eu estou certo, que o candidato que eu votei é o melhor de todos realmente. Eu vou cancelar todas as pessoas nas mídias sociais que pensam diferente de mim, que têm uma visão política diferente. Eu vou falar que os jornalistas que falam mal do meu candidato são tendenciosos ou estão sendo pagos pelo partido político para falar. Então eu tento de tudo, né, para manter uma imagem positiva de quem eu sou. E isso daqui é perigosíssimo para nós, né? Porque a gente acaba tendo uma visão distorcida sobre os fatos e sobre como o mundo verdadeiramente funciona. E nesse ponto a internet é um prato cheio, porque o algoritmo ele vai te apresentar aquilo que você gosta, né? Então, se de repente você vive vendo coisas de bebê na internet, o algoritmo ele sabe que quando aparece coisas de bebê, você vai curtir, você vai ver, você vai compartilhar. E claro, ele vai continuar te apresentando coisas de bebê. E isso também com a política, né? Você vai continuar se embasando e daí que entra fake news. O que você tem estudado sobre fake news? Muitas coisas interessantes, Thais. E realmente, né, infelizmente, o que a gente vê é que as empresas de mídias sociais elas estão criando incentivos que são complicados para a formação de uma visão de uma sociedade democrática de verdade, né? Porque o momento que o algoritmo só me entrega aquilo que eu quero, né? Ou aquilo que tem muita curtida, muito salvamento, etc., eu mudo a minha visão do mundo, né? E isso daqui é muito complicado. É, e não são só o grande problema, Thaís, é que não, as pessoas muitas vezes elas são vítimas e elas nem sabem que elas são vítimas, porque os políticos eles também têm equipe de mídias sociais, Uhum. né? Eles sabem o que viraliza, o que não viraliza, o que dá engajamento, o que leva, né, lá para o topo do teu feed, o que faz você ficar irritado. Então tem uma cientista chamada Molly Crockett, ela é cientista da Princeton. A Molly Crockett descobriu, ela publicou 2 artigos, um no Nature e um no Science. São os 2 maiores journals de ciência que existem. Ela demonstrou que todo o conteúdo
que fere a moralidade vai lá para cima no algoritmo. Então, Sério isso? toda vez que eu tô ferindo algum princípio moral, é o que deixa as pessoas mais brabas, elas mais compartilham, elas salvam, elas comentam. Então, a gente pode perceber que hoje em dia existe um planejamento dos políticos para só falar sobre coisas de moralidade, falar sobre o banheiro das pessoas LGBTQIA+, que, né, pode ter uma questão de violar, uma questão de que estão proibindo religião em algum lugar, questões de violência, questão de violência com criança, estupro, né? Tudo o que eles fazem é se focar nessa discussão que acontece, mas são os problemas mais graves do país? Não são, né? São exceções, acontece de vez em quando? Acontece, né? Mas a pauta deles é toda aqui por quê? Porque é o que traz engajamento, é o que faz as pessoas ficarem brabas, é o que faz as pessoas comentarem. Então, cada vez a mensagem deles chega em mais gente. E no quesito de fake news que você me perguntou, é impressionante as descobertas que são feitas muito antes da gente até falar que isso é fake news, né? Mas o Dan Gilbert da Harvard, por exemplo, fez um experimento uma certa vez onde ele passava numa tela de televisão para as pessoas notícias que supostamente tinham acontecido na cidade delas. E ele avisou o seguinte, olha, quando a notícia for verdadeira, ela vai estar em verde, ok? Quando a notícia for falsa, ela vai estar em vermelho. E as pessoas assistiam lá numa televisão, as notícias terminava e elas tinham que lembrar depois que notícias eram verdadeiras e que notícias eram falsas. E ele descobriu que as pessoas achavam que algumas notícias verdadeiras eram falsas, desculpa, o contrário. As pessoas achavam que algumas notícias falsas eram verdadeiras, mas nunca o contrário. Nunca ninguém falava que uma notícia verdadeira era falsa. Então, olha só que coisa interessante que o Dan Gilbert descobriu. Que o processo de formação de crenças do ser humano funciona de uma forma diferente do que a gente acredita. A gente acredita que uma crença é formada assim. Eu escuto uma informação, eu separo aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso e eu formo uma crença. Mas o que o Dan Gilbert descobriu é o seguinte: o nosso processo de formação de crenças acontece assim. Eu escuto uma notícia, eu acredito que ela é verdadeira, e só quando eu tenho tempo ou motivação eu separo o que é verdadeiro do que é falso. Então, acreditar é um ato passivo. Eu escuto uma informação e eu acredito, é um ato passivo, fácil. Duvidar é um ato ativo. Eu tenho que analisar os fatos, eu tenho que ir atrás da informação, né? Então vem com um custo para mim duvidar. E para os nossos ancestrais, né, esse processo, na verdade, é formado há milhões de anos atrás, porque para os nossos ancestrais, o que é verdadeiro ou falso vinha da realidade, né? Então, se eu estou lá na savana na África, escuto um barulho atrás de mim, num arbusto, o barulho é de verdade. E para mim é melhor acreditar que tem um leão ali atrás do que um coelho. Uhum. Então, a gente forma crenças dessa maneira. Então, através da realidade. Hoje em dia, infelizmente, o que acontece é que o barulho atrás do arbusto é falso, o leão que está ali, a gente fabricou aquele leão, veio da nossa cabeça, a gente inventou, um político inventou e a gente caiu, né? Então a gente acredita em coisas que não são verdadeiras. E isso é um problema de saúde mental para nós, né? Porque se eu estou num grupinho de WhatsApp, ou se eu estou nas mídias sociais lá, só ouvindo notícia, né, do meu grupinho lá, o que acontece é que se eu estou a cada momentinho estressado, nossa, tal grupo aqui vai dominar o mundo, estão fazendo essa coisa contra as crianças, vamos proibir religião, o banheiro, não sei o que lá. Se toda hora eu estou, né, sendo pautado, munido com esse tipo de informação, eu estou toda hora estressado. Eu estou estressado, meu nível de cortisol todo dia está mais alto do que o normal, né? Então existe o cortisol, existe a adrenalina, né? A epinefrina, que chama que aumenta quando a gente está estressado. Quando os dois hormônios aumentam, nosso batimento cardíaco vai lá para cima. Então o coração ele faz uma força muito maior do que o normal. Os vasos sanguíneos também distribuem sangue muito mais rápido do que o normal, então eles alargam tal. Para quê? Para mandar sangue para os nossos grandes músculos, que é para preparar a gente para correr de uma ameaça, que é o que acontecia com os nossos ancestrais, né? Havia um predador, meu Deus, vou morrer, né? Cortisol, epinefrina lá para cima, batimento cardíaco para distribuir o sangue rapidinho, chegar nas tuas pernas, você poderia sair correndo daquela ameaça. Só que hoje a gente faz lá no leão imaginário, né? A gente lê uma notícia que nem sempre é verdadeira, a gente fica estressado todo o tempo,
nosso coração, ele é uma bomba que estraga em um certo momento, os vasos são uma mangueira que também se desgasta, então esse aumento de cortisol e de epinefrina faz com que o sistema se desgaste desnecessariamente. Dois, né, o cortisol é um glucocorticoide que chama, que é um hormônio que vem com um monte de carga de açúcar, então o índice glicêmico das pessoas vai lá para cima, o índice glicêmico vai lá para cima, tem que baixar, vai lá para cima, tem que baixar, né? E aí o que acontece é que essa repetição faz com que as pessoas tenham diabetes, muitas vezes, diabetes tipo 2, né? Porque a insulina é que traz o índice glicêmico para baixo, e a insulina transforma o açúcar em gordura abdominal, então, e daí com repetição existe a Sim. resistência à insulina, existe a questão das pessoas ficarem obesas, porque elas estão estressadas, de acumular, né, placas nos vasos das pessoas, aterosclerose, que vai levar provavelmente a uma doença cardíaca ou um AVC. Então, é um problema de saúde mental para nós também isso daqui. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas não têm a mínima ideia de que elas estão correndo esse risco quando elas estão consumindo fake news. Mas, infelizmente, elas escolhem. Nossa, tem muita coisa. E o que que uma empresa pode fazer hoje? Por onde começar para evitar tanta polarização? Que programa? O que que eu posso fazer dentro da minha empresa? A principal ferramenta que nós temos hoje, Thaís, para combater, né, a polarização política, e quando eu estou falando de polarização política, eu não estou falando só da política dos candidatos, estou falando daquela polarização política que acontece dentro da empresa também, que a gente falou agora há Sim. pouco, né? Ah, só me cerco de pessoas que são parecidas comigo, todo mundo que pensa diferente eu excluo. A principal ferramenta é aprender a pensar como um cientista. Saber como é que a metodologia científica funciona. E a metodologia científica ela é um estilo de vida. Ela muda completamente a sua visão sobre como o mundo funciona. Quando se entende de ciência, né, a ciência é a maior invenção da humanidade. Não tenha nem dúvida sobre isso. Só que a gente não conhece, a gente não estuda direito na escola, né, a metodologia científica. Então, quando a gente ensina para as pessoas, pode usar até como pano de fundo a polarização política. Ah, então, olha, eu recebi essa notícia aqui do meu grupo de WhatsApp. Legal. Como é que eu analiso essa notícia aqui? Né? O que, que é isso daqui? Isso daqui é uma relação de causalidade ou uma relação de correlação? Né? Será que se você me falou que tem, sei lá, 6 estados mais armados do Brasil e é onde menos gente morre, então que armas diminuem a violência, será que eu estou pensando de uma forma certa? Será que 6 é um número confiável? Será que é uma amostra de 6 é uma amostra confiável ou não é? Eu só sei isso estudando metodologia Sim. científica, né? Isso daqui é uma relação de causa ou é de correlação? Né? É uma correlação, né? Correlação não é causa. Então, quando a gente estuda melhor, né, polarização política usando a metodologia científica, a gente ensina as pessoas a tomarem decisão, a gente empodera essas pessoas e a gente faz com que elas não sejam vítimas, mas de pensamentos que são reducionistas, vítimas de outras pessoas que têm interesses que não são os nossos, na verdade, né? E para a decisão da empresa é fundamental, porque no dia a dia a dissonância cognitiva bate na gente, nas decisões que eu tenho que tomar de remuneração, de contratação, de estratégia, de marketing, né? Então a gente empodera as pessoas não só na questão política, mas principalmente na questão de saber tomar decisão dentro da empresa. Então estudar metodologia científica, pensamento crítico é fundamental para o futuro aí do nosso país. Nossa, incrível. E é isso tudo que se aborda nesse livro. Já tá na pré-venda, já está à venda, Já onde a está. gente encontra. Ele foi lançado em outubro do ano passado, né? Então é um Sim, livro recente, mas ele está à venda em todas as livrarias, aí as principais do Brasil, na internet também. Então esse livro ele aborda não só esse processo, né, de como que a gente se torna radical político, de quão fácil é, mas também do que acontece quando a gente se junta com grupos de pessoas que só hum, pensam com a gente. E aí a gente vai falar de diversidade, etc. A gente, nesse livro aqui fala sobre a questão de racismo, sexismo, tudo com base científica, né? Então, é, tem muita gente que acha, né, no mercado de RH, né, Thaís, às vezes que é mimimi, que não sei o que lá, que as sim. mulheres têm as mesmas chances que o homem, que o negro tem a mesma chance que o branco. Isso não é verdade. Isso é a gente querer jogar um problema gravíssimo para debaixo do tapete, porque não é assim, não, né? Tem estudos
interessantes, né? Bem, as mulheres, a gente já está cansado de ver quanto sofrem no mercado. Sim. Homens e mulheres com a mesma capacidade, o mesmo currículo, o homem é promovido, né? Por quê? Né? A mulher engravida e casa, a imagem que as pessoas têm é que ela vai entrar em declínio. O homem casa e vai ter filho, a imagem que a gente tem é que ele vai ter uma performance superior. Como isso, né? Então existem vieses implícitos, né, que chamam, que a gente até fala que não é sexista, não é racista, mas no fundo, quando a gente vai analisar, e tem testes que os cientistas fazem, eles demonstram que a maioria das pessoas, infelizmente, tem vieses aí na hora de decidir. Né? Mas quando a gente fala de raça, por exemplo, né, tem um estudo muito legal que foi feito com pessoas que iam comprar um carro novo. Brancos e negros iam comprar um carro novo. E aí, homens e mulheres, né? Eles chegavam com o mesmo carro na concessionária, com o mesmo tipo de roupa, davam o mesmo endereço, eles iam dar o mesmo carro de entrada, tudo igualzinho. Uma mulher branca recebe a cotação $200 acima do homem branco, a mulher negra recebe a cotação $700 acima do homem branco, e o homem negro recebe a cotação $2.000 mais Não caro creio nisso. do que o homem branco. Então, a gente achar que não existe nenhum problema, né, isso é uma coisa muito grave, ou que é mimimi, esse tipo de coisa. Então, existem inúmeros artigos científicos que demonstram essa tendência e a gente tem que, dentro do RH, por exemplo, desenvolver ferramentas para que a gente tome uma decisão cega. Não saiba se é homem ou se é mulher, se é branco, se é negro, quantos anos tem, se tem filho, não tem, para que a gente tome, de fato, a decisão baseada naquilo que interessa para nós, né? Então tem muito estudo legal. Então o livro vai para essa parte também de diversidade e inclusão, que é importante. Aí fala sobre um fator aí que é legal, que é grave, que tem acontecido muito agora no Brasil, que é depois que eu me junto a grupos, eu começo a enxergar o outro grupo como inimigo, e existe uma facilidade muito grande de a gente ter comportamento violento quando eu estou nessa mentalidade de nós contra eles. Né, o que a gente viu aí durante as eleições, né, alguns anos atrás, um Sim. matando o outro por causa de candidato, de político, né, uma coisa absurda. Então, toda essa questão de violência, ela é bem tratada ali, né, o que causa violência no ser humano. A parte de armas, né, se armas aumentam ou diminuem a violência. Eu conversei com o David Hammaway, que é o maior cientista hoje, né, em dia, do estudo de armas. Ele é um cientista da Harvard, eu fui até lá conversar com ele. Entra em teoria da conspiração, né? Se tem chip na vacina, não tem, essas coisas malucas Sim. que a gente começou a ouvir nesses últimos anos, né? Então ele é uma abordagem bastante completa sobre Olha tudo que que a gente viu, interessante. como que a gente se livra, né, dessa mentalidade e tem uma vida melhor. Nossa, incrível. Já fiquei curiosa, já deu vontade de ler aqui, até para saber o que, com relação a armas, qual que é a conclusão. Só para você dar um spoiler aqui para Claro, gente. claro. É uma unanimidade entre os cientistas de que quanto mais arma tem na sociedade, mais a violência Uhum. aumenta, né? Então tem estudos correlacionais sobre isso. Tem estudos experimentais demonstrando que o simples fato de uma pessoa enxergar uma arma, ela não precisa nem tocar na arma. Se ela tiver uma arma aqui em cima da mesa, logo em seguida essa pessoa se torna mais violenta, né? Com criança é a mesma coisa. Criança Sim, exposta à violência sai para brincar num parquinho, bate nos outros, né? O ser humano que dirige com uma arma dentro do carro dirige mais violentamente, dirige mais agressivamente. Então tem muitos e muitos anos, né? Esse é um assunto bastante delicado, né? Tem gente que ama, né, armas. sim. Eu até escrevi no livro, se eu perguntar para qualquer pessoa, olha, se você tiver uma lareira na sua casa, existe uma chance maior ou menor de acontecer um acidente na tua casa? O que as pessoas vão responder geralmente? Maior. Bem, existe uma chance maior, né? Agora, se eu falar, cara, você tem uma arma na sua casa, existe uma chance maior ou menor de ter um acidente? O que as pessoas vão responder? Ah, não, é menor, né? Ninguém é apaixonado por lareira, Sim. né, Thaís? Então a gente, agora algumas pessoas são fanáticas por armas. Então quem é fanático por arma não tem capacidade de julgar se a arma é melhor ou pior, Sim. né? Então o que a gente vê, né, com o aumento das armas, os Estados Unidos é o país que mais tem armas, para cada 100 pessoas tem 120 armas nos Estados Unidos. Tudo isso. E a taxa de homicídio deles é 7 vezes maior do que qualquer outro país desenvolvido. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo.
comprou um monte de armas, resolveu o problema da violência lá? Não resolveu. Mas o ser humano, quando não entende como a ciência funciona, quando não tem pensamento crítico, ele resolve problemas de uma forma muito rasa. Analisa uma variável só, acha que existe uma solução mágica, né? Arma uma varinha de condão que faz assim, pô, acabou a violência. Mas o ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Então, o pensamento científico ajuda a gente demais a resolver esses problemas e, inclusive, que os nossos políticos também aprendam a Sim, pensar como cientista, porque senão a gente é que vai sofrer com as decisões ruins deles. perfeito, Luiz. Nossa, passou voando aqui, te agradeço e te dou espaço para palavras finais. Deixo você encerrar o episódio. Oh, que beleza. Eu agradeço, Thaís, pelo convite mais uma vez. Sempre gostoso estar com você. Quando existe um host, né? Uma host que conduz a conversa com tranquilidade, é bem isso. A gente nem vê o tempo passar, a conversa é tão gostosa, né? Parece que a gente está até em casa aqui junto com você. Então, obrigado mais uma vez. Para você que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entender sobre ciência, sobre bem-estar, influência, vendas, neurociência, psicologia, economia comportamental, o que você quiser dentro de comportamento humano, eu te convido a me seguir lá no Instagram, Luiz Gaziri, Luiz com Z, Gaziri, Gaziri. Vai ser um prazer ter você por lá, para você aprender e eu aprender com você também. Ok. E você que ficou até o final, um beijo, gratidão pela sua presença e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.